Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, este nosso lugar especial em que nos encontramos para abrir a Palavra de Deus e conhecer a vontade dele para a nossa vida. Temos tido a oportunidade, ao longo dos últimos programas, de poder estudar e conhecer aquilo que Neemias e Esdras nos têm a ensinar, da experiência que eles viveram com Deus, nesta grande transformação, nesta grande obra que o Senhor realizou com eles e através deles. Hoje, para nos ajudar a desenvolver e a aprofundar mais sobre este tema de Neemias, tenho connosco o pastor Daniel Vicente. Pastor Daniel Vicente, obrigada por estar aqui connosco. É um prazer sempre poder colaborar e poder explanar a palavra de Deus com aqueles que nos escutam. E porque não queremos perder estes nossos preciosos tempos, estes nossos preciosos momentos, vamos já passar ao sumário de hoje. Pastor Daniel Vicente, qual é o sumário de hoje? Bom, o sumário de hoje é o seguinte: os problemas e dificuldades que o povo de Deus enfrenta no seu interior podem ser tão ou mais sérios que as ameaças externas. Sem dúvida nenhuma, um tema que de certeza nos vai dar para conversar sobre muitos pontos importantes e chaves para o nosso relacionamento com Deus. Mas vamos fazer como fazemos sempre. Nós não podemos estudar a Bíblia sem abrir a Bíblia, não é? É ela que é o fundo da questão, é através dela que nós estudamos e conhecemos a Deus. E por isso vamos já abrir a nossa Bíblia. Então, Neemias 5:9, e o capítulo 5 de Neemias, no versículo 9, diz: não é bom o que fazem. Este é um texto que não nos fala, ou não, à partida não nos diz muito sobre aquilo que vamos falar, mas com a ajuda do sumário de certeza que nós vamos chegar lá. O sumário fala-nos de problemas e de dificuldades, e a minha pergunta é: quais são as origens destes problemas e destas dificuldades que vão ser enfrentadas por este governador, não é? Ora, Neemias, portanto, tinha conseguido uma coesão interna no combate aos inimigos do povo de Deus, aqueles que estavam ali à volta de Jerusalém e que não estavam contentes com a reconstrução do muro de Jerusalém e, portanto, de que o povo de Deus pudesse regressar a Jerusalém com o muro reconstruído e, portanto, estarem em segurança naquele lugar que Deus tinha colocado ali para eles poderem ser o exemplo e serem uma nação especial aos olhos de Deus e aos olhos daqueles que os rodeavam. E apesar de ele ter conseguido essa coesão interna para combater aqueles que eram os seus inimigos externos, a verdade é que, de repente, ele depara-se com uma dificuldade interna. Ou seja, aqueles que estavam a ajudar na reconstrução do muro e aquelas famílias que, de certa forma, eram mais poderosas a nível financeiro, que tinham mais recursos, estavam, de certa forma, a enriquecer à custa das famílias menos favorecidas. Para que essas famílias menos favorecidas pudessem ter sustento, eles pediam, por vezes, dinheiro emprestado àqueles que tinham mais recursos e depois, quer dizer, eram confrontados com todos os juros que eram postos sobre essas quantias. E isso fazia com que, portanto, começasse a gerar-se um sentimento interno de injustiça e portanto, de má compreensão da situação e do próprio governo da cidade, que Neemias se apercebeu e, portanto, ele começou a ver que aquilo era um problema e ia gerar, portanto, uma falta de coesão entre o povo de Deus, e isso era realmente um problema. E isto é um problema que vai preocupar Neemias. Porquê é que ele se preocupa tanto com este problema? Ele preocupa-se muito, sobretudo, porque ele conhece a palavra de Deus. E ele sabe que Deus tinha dado instruções concretas acerca destas situações. Deus tinha, portanto, no livro do Êxodo, no capítulo 21, ele tinha dado instruções. Aliás, nós podemos até, talvez, ler um pouquinho aquilo que nos é dito no livro de Êxodo, no capítulo 21 e nos versos 2 e seguintes, e nós vemos que
ao falar com o povo, dando as suas diretrizes para um povo que iria estar, portanto, precisamente numa terra prometida e que deveria se gerir por determinadas leis, Deus diz o seguinte: se um homem vender a sua filha como serva, ela não será liberta ao fim de 6 anos como os homens. Se ela não agradar aos olhos daquele que a comprou para casar com ela, deixará que seja resgatada, mas não poderá tornar a vendê-la a um estrangeiro, pois a enganou. E depois vem por ali fora e diz que nunca deverão faltar, se o mesmo homem vier a casar de novo, não deixará de reduzir em nada, nem o vestuário, nem a alimentação da primeira, nem deixará de lado as suas obrigações conjugais para com ela. Portanto, Deus vem ali por termo aquilo que era, de certa forma, uma escravatura que poderia se prolongar no tempo. Deus diz assim, não, mesmo que seja, portanto, e sabemos que a condição da mulher naquela altura, portanto, era considerada de uma forma secundária. Deus, para que isso não acontecesse, Deus diz assim, atenção, cuidado, que estas coisas não são para se prolongarem muito no tempo. Se vocês se aproveitarem de uma situação de fraqueza de alguma pessoa e, portanto, tomarem como escravo uma mulher dessa família, atenção que depois vocês têm que permitir que haja uma situação de resgate e que essa situação não perdure no tempo. Deus tinha também dado instruções acerca da usura, que não deveria haver usura, ou seja, não deveria de haver interesses sobre o valor emprestado a um irmão, a uma pessoa do povo de Israel. E tudo isto portanto, fez com que Neemias ficasse tremendamente preocupado. E dissesse assim, mas como é que é? Então, mas estas pessoas vieram da escravidão e agora estão eles próprios a fazer escravos os seus próprios irmãos, quando têm a oportunidade que Deus lhes deu de saírem de um processo de exílio, vamos lá, em que eles eram considerados menores aos olhos dos babilónicos, eles agora estão eles próprios a considerar os seus irmãos de maneira diferente e a tomarem uma posição de vantagem sobre os mais desfavorecidos. Claro que isto perturbou muito Neemias. Claro, mas Neemias teve uma solução para o problema, certo? Sim. Neemias vai encontrar a solução apropriada para este problema. Ele reúne, portanto, aqueles que eram os chefes, aqueles que eram os magistrados, reúne-os e confronta-os com esta situação. Confronta-os com esta situação, ele vai, portanto, pegar naquilo que era o que ele sabia que devia de acontecer e volta-se para eles e diz: por isso, depois de refletir, portanto, ele pensou no assunto, com certeza que orou sobre o assunto, resolvi advertir esses chefes e os magistrados e disse que é isso que andam a fazer, que foi o nosso verso-chave de hoje, que é isso que andam a fazer. Mas como ousam tomar penhor para ajudar um israelita, um dos vossos? Organizei mesmo um debate público para se julgar sobre esta questão. Portanto, Neemias vai ter com os chefes das tribos, vai ter com os magistrados e confronta-os com esta problemática e diz: mas vocês acham que isto é justo? Vocês acham que isto é correto? Portanto, nós estivemos a combater inimigos externos e agora estamos a criar conflitos entre nós próprios, em vez de mantermos a coesão que nos fez a lutar contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários. Podia ter dito assim, olha, vocês gostaram de ser cativos, agora não gostaram e estão a fazer igual. Quer dizer, gostaram de ir para a Babilónia e agora estão a fazer, porque estão a fazer com que outras pessoas sejam, de certa forma, prisioneiros de vocês próprios. Exato, exato. Porque quando a palavra de Deus diz-nos que
quem pede emprestado fica prisioneiro Exato. daquele que empresta, Presta. não é? E era isso que eles estavam a fazer, não é? E Neemias, Neemias vai perceber que não acredita muito nas boas intenções dele, não vai acreditar nas boas palavras deles e vai fazer exigências àquelas pessoas. Sim, ele vai fazer exigências e faz mesmo, vai-lhes dizer que o que estão a fazer é mau. Isto está no verso 9, o que estão a fazer é mau. Não deveriam vocês viver no temor do nosso Deus? Não temos nós já bastantes inimigos entre as nações que nos rodeiam e zombam de nós? Muitos de nós estão mesmo a emprestar dinheiro e cereais aos nossos irmãos sem cobrar juros. Peço-vos que parem com esses negócios de usura. Portanto, havia uma parte do povo que estava realmente a ajudar. Fazer corretamente, não é? Agir corretamente. Mas outros não. E isto estava realmente a ser terrível. Quer dizer, já não nos basta os ataques externos. Vamos permitir que ataques internos minem aquilo que é o que são as nossas responsabilidades como exemplo para as outras nações. E ele diz, devolvam-lhes hoje mesmo os campos. Ou seja, ponham termo a isso. Acabem com esta situação. Resolvam isto como deve ser. Devolvam até o dinheiro que cobraram como juros. Repara, era um esforço grande. Exatamente. Mas essas pessoas tinham bastantes recursos. Portanto, não era justo, não é? Exatamente, não era justo que eles estivessem já tinham a bênção de terem os recursos que precisavam, de ainda estarem a empobrecer os outros que estavam desfavorecidos. Até porque aquilo que a Escritura nos ensina, a Palavra de Deus ensina-nos a fazer ao contrário, não é? Ao contrário. A auxiliar aqueles que têm necessidade quando nós temos a mais, e eles estavam exatamente a fazer o contrário da vontade de Deus. E é neste momento que há uma exortação ao juramento, não é? Exatamente. E existe uma reação em relação a isto. Porque Neemias mesmo depois não reage bem, não... Porque ele diz, sacudi também o meu manto, disse, assim sacuda Deus para fora da sua casa e do seu serviço todo aquele que não cumprir esta promessa, ou seja, a promessa de devolver e de não ficar com os bens do outro. Claro que todo o povo disse amém. Exato, mas será que todos cumpriram, ou se ele ficou à espera que eles cumprissem? Ora bem, ele, no entanto, disse, não, atenção, tudo bem, é muito bonito porque já o povo de Deus já muitas vezes disse que sim, exato, que fazia as coisas, tudo o que tu disseres nós faremos, e depois não cumpriram. Portanto, se vocês não cumprirem com esta promessa, então que Deus não vos possa abençoar. Portanto, aí o Neemias vai mais longe. Neemias vai dizer neste capítulo 5, atenção, não basta só boas intenções. As coisas têm mesmo que ser resolvidas. E só podem ser resolvidas se vocês tomarem a atitude certa. Exato. E se vocês não tomarem a atitude certa, Deus de certeza que vai atuar. E Deus vai atuar de que maneira? Não vos abençoando. Não permitindo que, portanto, que vocês sejam abençoados. E ele não vai só falar isto, os grandes líderes fazem isto, não é? Os grandes líderes, eles não é pela palavra que chegam às pessoas, eles chegam às pessoas pelos atos. E Neemias vai ser pelos atos. Ele vai ter uma liderança dele é da ação. Qual vai ser a atitude de Neemias no meio desta situação? O Neemias vai ser ele próprio a dar o exemplo. Ele não estava a tomar esta posição de cobrar usura, nem de portanto, pedir resgate pelo emprestado, mas ele vai mais longe. Ele, durante 12 anos da sua governação seguintes, ele não recebe salário, nem ele, nem, portanto, aqueles que estavam no seu governo. Portanto, nem ele, nem aqueles que participavam no governo da cidade receberam qualquer valor e mais, envolveram-se eles próprios no trabalho. Portanto, eles estavam a trabalhar, exato, não a recebiam nem pela governação, nem pelo trabalho em que estavam envolvidos na reconstrução do muro. Ele próprio, pessoalmente, envolveu-se nessa reconstrução do muro, dando ele exemplo e ajudando
da sua própria fazenda, ou seja, dos seus próprios recursos, dos seus próprios bens, ajudando os mais necessitados. Portanto, ele dá um exemplo extraordinário daquilo que há a fazer para a coesão interna, para que os conflitos internos não minem aquilo que não conseguiram fazer os conflitos externos. Isto é maravilhoso porque é um exemplo que nós podemos tirar para nós, porque quando vemos este exemplo de Deus, vemos como Deus realizou, e através deste homem, o exemplo da fé dele em ter certeza de que a bênção de Deus vem quando existe partilha, ele vai ter uma atitude que vai tocar os outros, não é? Exatamente. Nós também precisamos de aprender e de aplicar esta certeza na vida, na nossa vida e na nossa relação com aqueles que estão à nossa volta. Precisamos, sim. Como é que vamos aplicar, pondo em prática? É importante nós percebermos que, se por um lado estamos a lidar com o grande conflito, ou seja, o conflito entre o bem e o mal, e que esse conflito entre o bem e o mal afetam aqueles que querem estar do lado de Deus, e, portanto, devemos, como cristãos, juntar-nos e mantermos a unidade em torno daquilo que é a palavra de Deus e daquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. Se isso é importante, é também muito importante que não permitamos que, ao desviar-nos, às vezes, do ponto central e do objetivo central que devemos ter como povo de Deus, que isso comece a criar, por vezes, conflitos internos dentro do povo de Deus. O que é que eu quero dizer de forma concreta com isto? Se nós vamos, às vezes, engolir um camelo e coar um mosquito em relação seja a questões doutrinárias, seja a questões de normas, sejam a questões de regras, não estou a falar nem de princípios, nem de valores. Aí devemos ser absolutamente firmes. Exato. E concretos. Mas tudo aquilo que são, por vezes, interpretações pessoais ou mesmo de grupos de pessoas que possam minar o interior das fileiras do povo de Deus, devem ser postos de lado. E nós devemos ser os primeiros a dar esse exemplo. Ou seja, não contribuir para alimentar essas situações, não contribuir para que a coesão interna possa ser minada. Devemos, é verdade, combater aquilo que são os ataques externos à verdade, mas não nos esquecermos que a palavra de Deus diz: cuidado com aqueles que vêm até vós, ao vosso interior, vestidos como ovelhas, mas sendo lobos devoradores. Cuidado quando nos afastamos dos verdadeiros objetivos de Deus para a nossa vida. Devemos ter esse cuidado, devemos ter essa atenção e não sermos nós próprios a contribuir para minar interiormente aquilo que é a necessidade de coesão, de unidade entre o povo de Deus em torno das grandes verdades, dos grandes princípios da sua palavra, como seja a sua breve volta, como seja o atendermos à sua vontade e sermos obedientes aos seus princípios, aos seus valores, às suas leis, como seja termos um tempo de comunhão especial com Deus, de sermos verdadeiros discípulos de Deus que chamem outros e atraiam outros como discípulos a Cristo. Então hoje fica aqui o nosso chamado a ter uma comunhão verdadeira, uma ligação verdadeira com Deus, uma ligação que põe de lado tudo o que seja um interesse próprio, daquelas coisas que às vezes colocamos à frente do próprio Deus, que o nosso Senhor, a nossa relação com Ele e a coesão com aqueles que estão à nossa volta possam ser a grande força do nosso dia. Sem dúvida nenhuma, uma boa lição que Neemias nos deixa, o exemplo que ele nos deixa, um exemplo prático, e talvez um convite a que também nós tenhamos uma ação prática e possamos ser como Neemias, agarrar naquilo que o Senhor nos dá e nos ensina e pô-lo em prática em primeiro lugar na nossa vida. Este é um grande convite, um dos muitos convites que o livro de Esdras e Neemias nos tem para dar. Sem dúvida nenhuma, temos ainda muito para aprender com estes livros. Vamos ter outros momentos em que nos vamos poder encontrar e espero encontrá-los já no próximo programa da nossa Escola Bíblica. Até lá!